Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema colisões. Essa é a divisão que nós vamos seguir durante a aula. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Neste primeiro vídeo nós vamos começar vendo o conceito de impulso, vamos ver o teorema do momento linear e impulso de uma força e vamos começar a discutir o caso das colisões unidimensionais elásticas. No próximo vídeo, nós vamos continuar com colisões unidimensionais, o caso perfeitamente inelástico, e em seguida vamos generalizar para colisões bidimensionais. Bom, na aula anterior nós discutimos o caso de um sistema não isolado de N partículas que interagem entre si. Nós vimos que a taxa de variação do momento linear desse sistema é igual à força resultante externa que atua nesse sistema. Então, isso a gente viu como sendo o teorema do momento linear. Então, nós temos que a taxa instantânea de variação do momento linear de um sistema de partículas é igual à força externa total que atua sobre esse sistema. É interessante destacar que o momento linear do sistema, ele depende das velocidades de todas as partículas que compõem esse sistema, mas somente uma força externa vai ser capaz de afetar, de alterar esse momento linear total. Tudo bem? É interessante, em alguns casos, a gente analisar como que o momento linear total de um sistema varia dentro de um intervalo de tempo qualquer. Então, eu estou escolhendo aqui um intervalo de tempo que vai de T1 a T2. E eu vou querer saber como que esse momento linear varia nesse intervalo de tempo. Para saber como que esse momento varia, o que a gente vai fazer é realizar a integral. Então, eu vou integrar dos dois lados da minha equação e eu vou fazer uma integral no tempo, do instante inicial, T1, até o instante final, T2. E eu faço a integral tanto do lado esquerdo da minha equação, como do lado direito da minha equação. Nós podemos observar aqui, o que nós vamos obter? Do lado esquerdo, o que eu vou obter é exatamente o momento linear total do meu sistema avaliado, no instante final e no instante inicial. E do lado esquerdo que eu tenho é uma integral no tempo da força externa total que atua sobre esse sistema. Nós temos que essa integral, a integral da força num dado intervalo de tempo, nós vamos definir como sendo o impulso da força externa total transmitido ao sistema. Eu acredito que vocês já tenham visto esse conceito de impulso no ensino médio de vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir essa integral como sendo o impulso. E agora o que a gente obtém é o seguinte, a gente vai ver que então, a variação do meu momento linear total de um sistema num certo intervalo de tempo é igual ao impulso desse sistema. E isso está relacionado, eu estou enunciando aqui como sendo o teorema do momento linear e impulso para um sistema de partículas. Então, nós vamos observar que a variação do momento linear total de um sistema de partículas durante um intervalo de tempo é igual ao impulso da força externa total que é transmitido ao sistema neste intervalo. Então, aqui, essa integral da força avaliada nesse intervalo de tempo, de T1 até T2, a gente define como sendo o impulso, e então a gente pode escrever como a variação do momento linear total como sendo igual ao impulso. Vocês já viram esse conceito de impulso no ensino médio, mas vamos tentar discutir um pouco mais esse conceito de impulso para uma situação que não seja um sistema de N partículas. Bom, então o que é um impulso? O impulso é uma grandeza vetorial, então ele é um vetor, e ele vai ser definido pela integral da força que atua no sistema durante um intervalo de tempo. Então, nós temos aqui a expressão para a gente poder calcular esse impulso. Dado que o impulso é dado por essa integral da força pelo intervalo de tempo, nós podemos ver que as unidades do impulso no Sistema Internacional de Unidades vai ser o Newton vezes segundo. Nada mais é do que a força, a unidade de força é o Newton e a unidade de tempo, segundo. É também interessante a gente destacar que o vetor impulso ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor força, tá? A gente consegue observar isso aqui só fazendo a análise da expressão. E a gente pode pensar também, em quais situações esse conceito de impulso ele vai ser interessante para a gente. Bom, então vamos olhar aqui para a expressão,
a gente vai ver que o impulso ele vai ser interessante em situações onde nós temos uma força e essa força é capaz de alterar o momento linear total da partícula que está em jogo. É claro que sempre uma força é capaz de alterar o momento linear, né? Qual que é a particularidade desse caso? A particularidade desse caso é a gente pensar, né, em forças impulsivas. O que são forças impulsivas? São forças que provocam uma variação muito rápida do momento linear. E o que é provocar uma variação muito rápida do momento linear? Vamos pensar aqui nesse exemplo. Nesse exemplo que eu estou apresentando, nessa figura, nós temos uma tenista e ela acerta, né, a bola de tênis com a sua raquete. O que acontece quando a raquete acerta a bola de tênis? Durante o momento que a raquete está em contato com a bola de tênis, essa raquete ela vai mudar o momento da bola de tênis sem alterar muito a posição dessa bola de tênis, tá? E é claro que eu estou levando em conta o momento durante a colisão. Então, isso está relacionado com o conceito de forças impulsivas. São forças que têm uma alta intensidade e elas atuam num curto intervalo de tempo e elas conseguem, nesse curto intervalo de tempo, provocar uma variação muito rápida do momento linear. Vamos analisar em detalhes o que acontece aqui, né, durante a colisão da bola com a raquete. Então, aqui eu tenho a raquete e eu vou ter uma bola que está vindo com uma determinada velocidade inicial, que eu estou chamando aqui de V0. Essa bola vai colidir com a raquete, vai atuar forças impulsivas, né? Realmente, o tempo que a bola fica em contato com a raquete é fração de segundo. E logo em seguida a gente vê que essa bola teve o seu movimento, aqui no caso o sentido do movimento foi alterado e ela sai com uma outra velocidade que eu estou chamando aqui de velocidade final. E aqui eu apresento a expressão baseada no teorema do momento linear e do impulso. Então o que eu vou ter aqui é que a variação do meu momento linear é igual ao impulso transmitido. E se a gente quiser também, né, pensar como que seria um gráfico da força que atua nessa situação, eu tenho aqui o gráfico um gráfico bem característico de uma força impulsiva, uma força que age num curto intervalo de tempo, estou supondo que esse ΔT aqui ele é bem pequeno, e é uma força que tem uma alta intensidade. Então, o que a gente tem que ter na nossa mente é isso, forças impulsivas são forças que atuam num curto intervalo de tempo, têm uma alta intensidade e são capazes de promover uma variação muito rápida do momento linear do sistema, no caso aqui da partícula em jogo. Tá? Então, a gente está vendo aqui que o que está entrando, isso já entra bem também no tema da nossa aula, da questão de colisão. A gente está vendo que essas forças impulsivas elas vão atuar bastante em processos de colisão. Então, vamos discutir um pouco sobre as colisões. Então, vamos considerar agora um exemplo clássico de colisão. Vamos pensar numa colisão unidimensional entre duas partículas. Então, eu tenho aqui as minhas duas partículas, uma preta e uma vermelha, tá? Com suas dadas massas, estou chamando aqui de M1 e M2, e com suas respectivas velocidades iniciais. Elas estão vindo, se movendo em direção uma à outra, né? Uma contra a outra. Elas vão sofrer um processo de colisão e, em seguida, elas vão continuar com o seu movimento. Bom, nós vimos, né, que durante a colisão atuam forças impulsivas, tá? E eu estou relembrando aqui o resultado que a gente já viu na aula anterior, que a taxa de variação temporal do momento linear total do nosso sistema, ele é igual à força resultante externa que atua nesse sistema. Bom, conforme nós já discutimos, no momento da colisão, né, durante a colisão, o que vai atuar são essas forças impulsivas, que são forças impulsivas aqui internas ao sistema. E as forças impulsivas, elas têm uma alta intensidade. Então, no momento, durante a colisão, eu posso desprezar a ação de forças externas, porque essas forças impulsivas elas são muito maiores, elas têm um módulo muito maior do que uma outra força externa que possa estar atuando no sistema. Então, no momento, durante a colisão, a gente despreza a ação de forças externas. E com isso, a gente obtém a lei de conservação do momento linear. Então, eu tenho que a taxa de variação temporal do momento linear total do sistema, ele é igual a zero, então o que eu tenho aqui é a conservação do momento linear. E essa equação, ela vai valer, né, durante a colisão e segundos, né, frações de segundos antes e depois. Então, eu posso aplicar aqui a lei, né, de conservação do momento linear para um processo de colisão. Bom, nós então vamos ter, né, dois tipos de colisões, nós podemos classificar as colisões, né, em dois tipos, que são as colisões elásticas e inelásticas. Na colisão elástica, nós temos a conservação da energia cinética total do sistema.
E no caso da colisão inelástica, nós não temos, né, não há a conservação da energia cinética total do nosso sistema. Então, nós vamos discutir um pouco desses dois casos. Vamos então pensar agora no caso, né, das colisões elásticas unidimensionais. Então, vamos considerar uma colisão unidimensional entre duas partículas. Aqui eu repeti a figura. Então, vamos pensar, nós temos aqui nossas duas partículas, massa m1 e m2, com suas respectivas velocidades. Elas vão colidir e aí a gente quer saber, será que a gente é capaz de dizer, né, predizer o que vai acontecer depois? Será que eu sou capaz, né, dado que eu sei as velocidades iniciais aqui desse processo de colisão, eu consigo dizer quais que vão ser as velocidades finais das duas partículas? Bom, para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai precisar aplicar aqui, né, a lei de conservação do momento linear. E, além da lei de conservação do meu momento linear, como eu estou dizendo que essa colisão é uma colisão elástica, eu tenho uma informação a mais que eu posso aplicar aqui, que é a conservação da minha energia cinética. Então, eu vou ter a conservação do momento linear. O momento linear inicial tem que ser igual ao final. Muitas vezes isso aparece, né, como momento linear antes da colisão tem que ser igual ao momento linear depois da colisão. E a mesma coisa para a energia cinética. A energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética final. Então, o que eu faço agora é escrever a minha equação de conservação do momento linear. Então, o que eu tenho aqui é que o momento linear total antes da colisão é igual ao momento linear total depois da colisão. Quem é o meu momento linear total antes da colisão? É o momento linear inicial, né, da partícula 1 com o momento linear inicial da partícula 2. E, após a colisão, eu vou ter o momento linear final da partícula 1 com o momento linear final da partícula 2. Repare que, inicialmente, eu escrevi a minha equação, né, com caráter vetorial, mas como isso se trata de uma colisão unidimensional, não preciso ficar carregando esse caráter vetorial à frente na minha equação. Prosseguindo, o que eu faço agora é apenas substituir. Quem é o momento linear inicial da partícula 1? É a massa da partícula 1 vezes a velocidade inicial da partícula 1. A mesma coisa para a partícula 2, tá bom? E eu faço isso tanto para antes da colisão como depois da colisão. Vou aplicar o mesmo raciocínio, vou escrever aqui, né, a minha equação para a conservação da minha energia cinética. Então, eu apenas substituir, tá, as massas e as velocidades. E agora vamos focar aqui nessa equação da conservação do momento linear. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar, né? De um lado, eu vou deixar todas as grandezas que estão relacionadas com a partícula 1 e do outro lado da equação eu acoplo, né? Eu junto as grandezas que estão relacionadas com a partícula 2. Então, eu só reescrevi essa equação. Vou repetir esse procedimento, tá, para a energia cinética. Então, eu vou deixar de um lado da equação as grandezas que estão relacionadas com a velocidade com a partícula 1 e do outro lado da equação as grandezas que estão relacionadas com a partícula 2. E para o caso aqui da energia cinética, eu ainda vou fatorar esse produto notável. Então, eu fatoro o meu produto notável, eu chamo isso aqui de equação 2 e agora eu vou relacionar essa equação 2 com a equação 1. Então, aqui eu escrevo, né, só estou repetindo, equação 1 e equação 2. E o que eu vou fazer, né? Por que eu fatorei aquele produto notável? Porque agora eu posso dividir a equação 2 pela equação 1, tá? E eu obtenho esse resultado. Então, vocês podem pausar o vídeo agora, façam as contas com riqueza de detalhes, né, passo a passo. E a gente obtém aqui, vocês vão ver que a gente vai obter esse resultado dividindo a equação 2 pela equação 1. E agora eu pego esse resultado, volto nas minhas outras equações e substituo esse resultado. Façam as contas, por favor. E o que a gente obtém com isso são as velocidades, né? Então, eu vou obter aqui a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da minha partícula 2. Então, eu obtenho essas velocidades em função das massas de cada uma das partículas e da velocidade inicial que essas partículas tinham, tá? E o que eu vou fazer agora é, vamos analisar alguns casos particulares, para ver o que a gente pode extrair dessa equação. O primeiro caso particular é o caso em que nós temos massas iguais. Então, vamos pensar que nós estamos colidindo duas partículas que têm a mesma massa. Então, o que vai acontecer? Eu escrevi aqui de novo as equações, né? A
a primeira equação para a velocidade final da minha partícula 1 e depois a equação para a velocidade final da minha partícula 2. Vou considerar, então, que as massas são iguais. Então, olhando aqui para a velocidade da partícula 1 após a colisão, se eu considerar que as massas são iguais, esse primeiro termo ele vai ser igual a zero. E com isso, eu obtenho que a velocidade final da minha partícula 1 é igual à velocidade inicial da minha partícula 2. Vamos olhar agora para a equação da velocidade final da partícula 2. Mais uma vez, levando em conta que as massas são iguais, esse segundo termo também vai a zero. E eu obtenho que a velocidade final da partícula 2 é igual à velocidade inicial da partícula 1. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que no final do dia, essas partículas elas trocam entre si as velocidades no momento dessa colisão. E aqui nós temos um exemplo do que acontece. Então, aqui eu tenho duas partículas com a mesma massa, tá? E vocês reparam que inicialmente a partícula preta, né, ela tá vindo com uma velocidade de módulo v, enquanto que a partícula azul vem com uma velocidade de módulo v sobre 2. Após o processo de colisão, a gente consegue observar que elas trocam essa velocidade. A gente pode pensar agora num segundo caso particular, que é o seguinte, considerar que o alvo está em repouso. Então, considerar que eu tenho uma partícula 1 que está vindo e a minha segunda partícula ela vai estar parada. O que vai acontecer nesse caso? Então, mais uma vez aqui eu repito as equações e vou aplicar essa condição. Se a velocidade inicial da partícula 2 é igual a zero, eu tenho que esse termo aqui, né, da velocidade final da minha partícula 1, esse segundo termo, ele vai a zero. Com isso, eu obtenho esse resultado para a velocidade final da minha partícula 1. Vou fazer a mesma coisa para a velocidade final da partícula 2. Se a velocidade, né, inicial da partícula 2 é igual a zero, esse segundo termo aqui também vai a zero e eu obtenho essa expressão para a velocidade final da partícula 2. E a gente pode pensar assim, pergunto para vocês, né? O que vai acontecer se além de eu estar considerando que a velocidade da partícula 2 inicialmente que ela está parada, se além disso eu pensar que a massa 2 é muito maior do que a massa da partícula 1. Ou seja, pensar que eu tenho uma colisão onde o meu alvo ele está parado e ele tem uma massa muito maior do que a partícula que está incidindo. Se vocês quiserem pensar isso num exemplo prático, pensa que vocês estão com uma bolinha de borracha. O que vai acontecer se você pega essa bola de borracha e colide, né? Joga essa bola de borracha numa parede? O que acontece? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, vamos substituir esse resultado, né? Se a massa 2 ela é muito maior, o que a gente vai observar aqui é o seguinte, para esse primeiro resultado aqui, né, da velocidade final da partícula 2, o denominador, basicamente, só quem importa é a massa 2, porque ela é muito maior, e no numerador também, basicamente, quem vai importar é a massa 2. Então, com isso, o que eu obtenho aqui dessa fração é o resultado menos 1. Então, eu observo que a velocidade final da partícula 1 é igual a menos a velocidade inicial da partícula 1. O que isso quer dizer? É que se minha partícula está vindo num sentido, quando ela colide com essa massa que é muito maior do que, tem uma massa muito maior do que a massa dela e que está parado, o que vai acontecer é que ela vai inverter o sentido de movimento dela, tá? E aqui eu também vou aplicar esse resultado, né? Aplicar essa condição para a velocidade final da partícula 2. E o que a gente vai obter é o seguinte, a massa 2 ela é muito maior, então basicamente é ela que vai importar aqui na nossa fração. E no numerador eu continuo tendo a massa da partícula 1, tá? Então a velocidade final dessa partícula 2, ela vai depender ainda dessa razão entre as massas, mas como a massa 2 ela é muito maior, eu espero que a velocidade final da minha partícula 2 seja muito menor do que a velocidade inicial da minha partícula 1. Então ela praticamente se move, mas com uma velocidade muito menor. Então, a gente tem aqui agora uma ilustração para o caso em que eu tenho, por exemplo, a colisão entre duas massas, onde uma é o dobro da outra, tá? Então, eu convido vocês também a fazerem esses cálculos e obterem aqui esses valores de velocidade. E também deixo para vocês pensarem, né, o que vai acontecer se agora a massa 1 for muito maior do que a massa 2. Então, também convido vocês a pensar o que aconteceria para esse caso e realizar as contas. Então, nossa aula encerra-se por aqui. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, pensem em perguntas e tragam as dúvidas para o nosso encontro presencial.